Olá, olá para você que está aqui comigo, para você que está assistindo esse vídeo na reprise, eu vou deixar no IGTV, né? Você que não conseguiu assistir ao vivo, você está assistindo aqui na reprise. Hoje eu saí de uma mentoria, eu fiz uma mentoria hoje com um terapeuta, uma terapeuta, né? E o que acontece? A gente conversou bastante, inclusive, a respeito de algumas informações bem importantes, que eu achei bem interessante para trazer aqui para você hoje, tá? Porque eu achei bem relevante a gente falar, tá sendo um cenário muito importante para todo mundo, né? A gente estava conversando a respeito de mídias sociais, mídias digitais, sobre conteúdos e sobre procrastinação. E entre todo esse conteúdo a gente estava falando sobre ansiedade, depressão, alguns temas nesse sentido, né? Então, eu resolvi gravar, entrar numa live aqui para compartilhar isso com vocês, né? Os terapeutas aqui que me acompanham, o pessoal aqui, até de outras áreas que me acompanham também, né? Aqui eu tenho vários nichos, várias pessoas de vários mercados diferentes, inclusive, do pessoal de bolos, algumas coisas assim. E o que acontece? Eu vejo muito preocupante a gente falar sobre o que está acontecendo nas mídias sociais, né? A mídia social, ela está se tornando, as mídias digitais, né? E sociais, tal, né? Tem esse contexto, mas ela está se tornando uma coisa até perigosa, num contexto geral, né? Para os terapeutas e para todo mundo, né? Porque existe aí um excesso de conteúdo. Tem muita informação na internet, as redes assim estão sobrecarregadas. Agora mesmo eu vou entrar numa live, mas eu vi que tem muita gente. Só que eu acompanho, eu contei aqui mais de 15 lives que estão sendo transmitidas agora. E isso é uma coisa bem preocupante, né? Porque a gente não tem um foco. A gente acaba tendo muita informação que muitas vezes se desencontra, né? Deixa eu fixar aqui, a palavra procrastinação aqui. Pronto, deixa eu fixar aqui nos comentários. Pronto, é o que a gente vai estar falando agora, assim, meio que de surpresa, mas a live vai ficar gravada, eu vou deixar no IGTV, mas pra gente ter esse bate-papo mesmo, tá? Depois, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa lá nos comentários que eu te respondo, ok? Então, assim, o que acontece? Muitas das mentorias que eu dou e até do treinamento, todo o material que eu tenho, né, que tá disponível no link da bio, depois se quiser saber alguma coisa, dá uma entradinha lá. Mas, enfim, dentro das mentorias que eu acompanho em sessões diretas, mais diretas, né, que eu acompanho mais diretamente, dentro da mentoria eu tenho sessões de sessões online com os mentorados, né, com os meus alunos. E o que acaba acontecendo? A gente conversa muito. Eu tenho alguns questionários também que eles preenchem justamente para a gente saber o que está acontecendo no mercado e até na área deles, né? Dentro da área, porque você tem áreas terapêuticas, você tem áreas de estética, tem uma série de áreas aí que a gente entra, que é bem interessante, né? E cada uma delas, independente de seja a área terapêutica, a área estética, por exemplo, acupuntura estética, acupuntura é parte terapêutica em si, massoterapeuta, quem trabalha com ventosa, a ventosa pode ser utilizada na parte estética também, né? Então, independente da área, do que você trabalha, né? Legal o pessoal que tá entrando aqui, a Gelene, que é terapeuta, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre as mídias sociais e os conteúdos, né? Então, assim, independente da área que você atue, seja a área estética ou a área terapêutica, as redes sociais, a internet como um todo, ela veio com tudo, ela veio para ficar, principalmente agora na pandemia, né? Felizmente ou infelizmente, a gente ainda não sabe, mudou muito a vida dos profissionais terapeutas.
E os profissionais como um todo, né? Seja da parte de terapia holística, seja da parte da terapia chamada complementar, alternativa, integrativa, a tradicional, a parte estética em si. Então mudou muito a vida de todos nós, né? Então, e ainda tá mudando, porque tá um tal de vai e não vai, e o estresse tá caindo, tá vindo pesado em cima dos profissionais. Né? Uma das coisas que a gente precisa ter bem em mente é que tem que ser tratado esses profissionais também. Né? A gente tem que se cuidar, a gente tem técnicas dentro do nosso atendimento, quem atende como acupuntura, quem atende com ventosa, reflexo, qualquer uma, aroma, né? Aromaterapia. Qualquer uma das técnicas, elas são riquíssimas. E, assim, é importante hoje, por conta desse conteúdo imenso que a gente está tendo aí, esse bombardeio de conteúdos, o terapeuta se cuidar física e psicologicamente, né? Porque não é fácil você ter que, quando a gente fala de mídias sociais, de conteúdos, você acabar absorvendo tudo de uma forma tão rápida, né? Então, a gente tem aí uma série de questões, por exemplo, quando a gente fala de mídias sociais, vários terapeutas entram nas redes sociais, né? Até para conseguir ter visibilidade, para conseguir aumentar os seus atendimentos, seja online ou seja presencial. Só que deram de cara aí com uma rede, com algumas redes, né? Que elas são complexas. Fazer um vídeo, jeito falar um monte de coisa e tá tudo certo. As redes sociais, elas são ótimas, mas elas, ao mesmo tempo que elas aproximam alguns clientes, ela afasta também muita gente, né? Porque tem muita informação aí e tem informação aí que está sendo desencontrada. A gente vê terapeutas aí dentro das redes sociais falando coisas que a gente não vê que tá errado. E não é porque cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu... Deixa eu conectar o carregador aqui. Não é porque cada um tem a sua maneira, a sua base, a mesa, ela tem toda uma base, a terapia, a ventosa, todas as medicinas, ela vem de uma base muito tradicional, ela vem de uma base muito antiga. E o que acontece hoje? Muitas vezes a pessoa escuta alguma coisa, não é especialista naquela área e ela fala, só que ela está falando de uma outra terapia que tem as suas indicações e as suas contraindicações também. Então, isso está deixando as redes sociais, além de ser super sobrecarregadas, ainda com conteúdos, informações que realmente fica bem complicado, né? A gente lidar com tudo isso aí num período tão rápido de tempo, né? Quem tá aqui comigo é Gerlane. É que tá meio ruim, a luz tá no meu rosto aqui. E a Plínia, sejam bem-vindas, tá? Se vocês quiserem me dizer até qual a área específica que vocês trabalham, qual que é a sua área? Você trabalha em qual que é o ramo de atividade de vocês, né? Até a gente pode entrar um pouquinho mais profundamente nisso. Então, assim, nos meus mentorados, meus alunos, eu analiso o perfil das redes sociais. Porque, assim, não é porque você fez um post no Instagram falando sobre ventosa que você vai atrair clientes ali. Muitas vezes tem terapeutas que estão, assim, fazendo muito material, pegando um livro, lançando material nos posts, né? E falando, por exemplo, sobre ventosa, sobre aromaterapia, sobre reflexologia, não se aprofundando, mas assim, a hora que ele vê o resultado de quem é que ele está chamando para o conteúdo dele, são outros terapeutas. Então, ele não está trazendo cliente, mesmo porque a forma de falar na rede social, né? A forma de você fazer um post, a forma de você falar com os seus seguidores, você tem que saber o que você está falando, qual é o público que você quer atingir. Você é um terapeuta, você trabalha com reflexologia, vamos supor, ou com drenagem. Dependendo da linguagem técnica que você utilizar, você vai estar falando para outros terapeutas e não para o seu cliente final, né? O seu cliente, seu paciente final. Ele não vai nem entender do que você está falando.
Então é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e ter cuidado com isso. E as redes sociais também, ela está trazendo aí um peso muito grande no seguinte sentido. Tem muita gente postando nos seus perfis particulares, é claro, né? Uma rede que é social, que você põe toda a sua parte social, né? Parte particular, vamos dizer assim. Só que assim, mistura demais. Então tem gente que até pelo o seu dia a dia, né? Posta algumas coisas e mistura com a parte terapêutica. Isso muitas vezes você afasta os potenciais clientes. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem atento quanto a isso. Então a internet chegou, veio, quem não está, tem muitos profissionais da área que eu converso bastante, né? É uma delas que eu sempre cito, né? Que fala muito de redes sociais, de mídias e tudo, que é uma das minhas mentoras até, a Simone Siqueira, eu falo bastante dela, porque ela tem um bom conteúdo aí que fala bem, vocês podem até acompanhar ela lá, que fala bastante sobre isso, né? E isso torna-se um tema muito especial, muito específico, né? Então você se portar nas redes sociais como um terapeuta ou com o seu perfil pessoal, nada demais. O seu perfil pessoal. Mas tem coisas que você acaba se prejudicando, né? Então essa é uma realidade bem interessante aí da gente estar pontuando, né? Então uma coisa que você tem que ter, muitas vezes você tem lá no seu link, na bio, né? No descritivo do seu Instagram, por exemplo. A gente não identifica nem o que você faz de fato. Então são itens que chegou nas redes sociais e muita gente não está se atentando com isso, né? Tem perfis aí de terapeutas e muitas vezes a gente não identifica o que exatamente a pessoa faz. Até porque o desespero é tão grande que se coloca tudo, né? Tem gente aí que, assim, o espaço ele tem N caracteres, eu não sei agora de cor quantos caracteres que vai na link da bio, só que assim, o espaço é todinho preenchido com técnicas. Aí o que acontece? Você acaba não identificando se a pessoa ela trabalha com mais função energética, né? Por exemplo, um reiki, cromoterapia, algumas técnicas assim, acaba misturando demais muita coisa, né? Você, com tanta técnica que ela tem conhecimento, que você tem conhecimento, coloca tudo no link da bio. Então, o seu cliente, seu futuro cliente, não sabe nem o que está acontecendo. Ele não sabe identificar exatamente o que foi que levou ele até lá, né? Ou o que realmente tem ali de importante que ele pode utilizar para o dia a dia dele, né? Para a dor que ele tem, né? Você quer na rede social atrair clientes, ponto, ok, sem problemas. Quando você coloca lá no link da sua bio, no perfil, né? No descritivo da sua rede social, uma coisa é você colocar o nome das técnicas, só quem vai entender de algumas técnicas é um outro terapeuta, né? E outra coisa é você colocar ali também um pouco a dor desse cliente. Porque como que o cliente vai identificar que ele pode ser tratado com você? Tá? Então é uma coisa bem importante de começar a pontuar isso também. Então é bem legal tá analisando um pouco, porque muita gente vai acabar caindo nas redes sociais. Tá entrando aí outras redes aí que tá tomando conta do mercado, tá aí um boom, né? De outras redes que são específicas, por exemplo, para iPhone, né? Então ainda não chegou no iOS e tal. Mas assim, são outras redes, existem várias e que estão se conectando. Então a gente não tá falando só de Instagram, de Facebook, de grupos, de YouTube. Então tem muita coisa. Então qual que é a dica que eu dou para você de mídias sociais? Você quer atuar, escolha uma rede social, tá? E se dedique a ela. Por exemplo, é o Instagram, coloca na sua link da bio, ali no link da bio não, porque o link é a chamada, né? Você pode até colocar direto pro seu WhatsApp, tá? Isso eu ensino bastante, tem várias pessoas aí que ensinam bastante a fazer isso. Também não coloca aquele link cheio de número, cheio de coisa, tá? Porque muita gente tá colocando aí links que a pessoa bate o olho e fala, eu não vou entrar nesse link justamente porque é um link meio estranho.
ele fica, né? O link fica grande. Então tem várias formas aí de você encurtar, de você usar de técnicas que tem aí na internet, que ajuda bastante a você a configurar esse seu perfil um pouco mais profissional, tá? Você colocar, então, a outra dica que eu te dou é você colocar alguns descritivos das técnicas que você utiliza, mas colocar também falando um pouco diretamente para o seu cliente, para o seu paciente. E também não vai colocar aquele monte de dor, tá? Não precisa colocar aquele monte de dor ali especificando. Por exemplo, você coloca coluna, ciático, drenagem, você vai encher o seu bio de informações que a pessoa não vai saber nem do que ela tá falando, tá? Então, assim, eu sempre digo para os meus alunos, né? Sejam especialistas. Então, pega uma rede social, dá uma atenção exclusiva para ela, tá? Para você poder começar a ter o contato com isso. Lógico que ninguém vai saber da noite pro dia. Tem muita informação dentro da rede social, tem muitos macetes, tem muitos bloqueadores também. O pessoal fala muito de hashtag, e algumas bloqueiam o seu perfil. Então tem que tomar muito cuidado com isso e tomar cuidado aí com as redes como um todo, né? Você tem que ter um profissionalismo dentro de uma rede social se você quer angariar clientes dentro dessa rede, né? Então, assim, é bem importante a gente falar sobre esse perfil das mídias sociais, das redes sociais, e sobre o conteúdo dessa rede, né? Independente de qual dela seja. O que você está colocando dentro do seu perfil? Você está falando só sobre técnicas? Se você está me descrevendo uma técnica de ventosa, muitas vezes você não vai atrair o seu cliente. Você está falando com outro terapeuta. Não que você não saiba, não é isso, tá? Mas é a maneira com que você fala com esse cliente. Muita gente me pergunta o seguinte: mas você não dá cursos, né? Eu sou acupunturista e massoterapeuta, há mais de 10 anos, tenho minha clínica. Agora na pandemia tá fechada por enquanto, mas vou reabrir os próximos, né? Vamos ver o que vai dar aí. Mas assim, há mais de 10 anos eu sou acupunturista e massoterapeuta. E conheço várias técnicas. Então, o que acontece? Muita gente entra em contato perguntando o seguinte: mas você não dá curso de ventosa? Você não me dá curso de acupuntura? Eu falo, não, gente, eu não vou dar cursos específicos. Por quê? Muitas vezes o terapeuta, ele tem tanta bagagem, ele conhece tantas técnicas e tem até o certificado dessas técnicas, que é o óbvio, né? Tem que ter o certificado. Mas tem técnicas que ele tem especialização e ele não se utiliza dela. E quer aprender uma outra técnica para agregar ou para dizer, olha, essa é que vai alavancar minha carreira. Então, a princípio, o que a gente tem que fazer? Uma gestão de negócios e de atendimentos. Então, essa gestão, ela tem que ser feita como um todo, né? Ela tem que ser feita uma gestão de negócios. Por mais que você seja um terapeuta que trabalha sozinho, ou trabalha dentro de um salão, ou trabalha dentro de uma clínica, até mesmo de um spa, independente, ou trabalha home care, né? Trabalha a domicílio. Então não tem problema, mas você é o seu negócio, você é o seu cartão de visitas. E o que acontece com isso? Você tem muita bagagem, você tem muita experiência. Você tem que utilizar dessa bagagem, dessa experiência. Muitos profissionais não têm sucesso, não estão conseguindo alavancar as carreiras, principalmente agora na pandemia, porque não tem gestão de negócios, não tem a gestão sua. Então você precisa, primeiro item é você relacionar todas as técnicas que você conhece. Eu tenho um exercício aí que tem aí nas redes sociais e tudo, um teste, que você fica surpreso com o resultado dela, né? Um deles é para quem você vende. Você é terapeuta, para quem que você vende? Você sabe para quem você vende? Muitos terapeutas não sabem para quem está vendendo, né? Para quem é o curso, para quem é o atendimento deles. Então, o pessoal está muito perdido nas redes sociais. E isso é uma pena porque vai, muito em breve, a gente, assim, muito conversando bastante até com alguns mentores que eu tenho de redes sociais, de mídias digitais, de gestão de negócios, algumas coisas, porque a gente tem aí, sempre tem que ter alguém que saiba mais que nós, né? Então, a gente
por exemplo, de acupuntura, que eu não tenho o acompanhamento de professores, de todo mundo, né? Então a gente tem aí todo um aparato. Então eu tenho os mentores também em várias áreas, principalmente aqui nessa parte de negócios, né? Nessa parte de gestão de mídias sociais, toda essa parte que envolve a internet. Então, quando eu falo que eu não vou dar um curso de ventosa terapia, por exemplo, ou de aromaterapia, eu não vou dar porque tem muitos profissionais excelentes no mercado. Tem muita gente excelente. Tem profissionais aí que dá aula só de reflexologia. Ele é um especialista em reflexo. Tem profissionais aí que são especialistas em ventosa. A outra na aromaterapia, né? Eu tenho muito contato com a Baissâmia, né? Com a Sâmia Maluf e tal. A gente conversa, eu acompanho muito o trabalho dela já há muitos anos, né? Conheço ela pessoalmente, inclusive. E assim, eu recomendo muito a aromaterapia e ela dá cursos fantásticos, né? Aqui eu não tô fazendo propaganda de nenhuma marca, não é isso. Eu estou dizendo que assim, não adianta você ter 50 técnicas e você não usar uma com maestria. Muitas vezes uma técnica de aromaterapia, você resolve um problema de ciático de um cliente seu. Às vezes só com a técnica de ventosa, você resolve um problema de depressão. E vice-versa, a aromaterapia também cuida muito de depressão. Que hoje vai ser assim, já tem pesquisa sobre isso, que um foco muito grande está sendo a depressão e a ansiedade, por conta de tudo isso que a gente vem passando nos últimos tempos aqui, né? Pandemia e tudo mais. E tem terapeutas entrando em surtos, inclusive. Inclusive, tem alunos meus que eu acabo direcionando a outros profissionais. É uma orientação que eu dou para todos os terapeutas. Nós não somos sozinhos, nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Então, assim, utilizem das técnicas que nós temos para o Minuto Respira, né? Utiliza das técnicas que a gente mesmo tem. Por exemplo, se você conhece um aromaterapeuta, você sabe alguns óleos que você pode utilizar para você mesmo. Então, faça você mesmo a sua ficha de anamnese. Sente e faça, preencha como se você fosse seu cliente, né? Então, é uma coisa que é bem interessante a gente fazer, é pegar uma ficha de anamnese que a gente tem, nossa, e a gente mesmo preencher. Então, conforme eu preencho a minha ficha, eu vou saber o que está acontecendo também com o meu organismo. Então, eu posso administrar um óleo que eu posso dar uma equilibrada no meu organismo, né? Então, então tá tendo, assim, uma grande revolução aí na internet em si. E esses profissionais estão ficando doentes, de certa forma, tá? Então, é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. Até porque, quando a gente fala de mídias sociais, de conteúdo, de tudo isso, a gente está falando aí de conteúdo, como postar, como entrar com... como você posta, como que você faz um post mais atrativo, como você dá engajamento, essa coisa toda. Existe um mundo à parte. Nós que somos terapeutas, estamos tendo que estudar sobre mídias sociais para entrar e conseguir acompanhar esse movimento todo. Então, é uma coisa à parte, né? É mais uma coisa que você tem que estudar e você acaba se distanciando um pouquinho da sua área de essência, porque isso está pedindo hoje, né? Então, assim, até eu desenvolvi alguns materiais. Um dos kits que eu lancei até esses dias, até pela necessidade que eu vi de alguns terapeutas que eu sempre converso aí em box, não são alunos meus ainda, mas tem essa grande dificuldade. Então, tem muita gente que chama para perguntar sobre o treinamento, sobre os produtos que eu tenho, né? Que eu desenvolvi para terapeutas. E o que acaba acontecendo com isso? Eu percebi que tem muitos terapeutas que não têm nenhuma ficha de anamnese estruturada. Então, assim, o que eu sempre digo para eles? Quando você tem uma ficha de anamnese bem feita, é a avaliação, né? Anamnese, a avaliação, independente de como você costuma chamar, do seu cliente, você tem ali você tem ali mídias digitais, né? Você tem uma ficha bem estruturada, você tem os dados
seu cliente, você tem o WhatsApp, você tem como achar nas redes sociais, você tem a data de aniversário dele, né? Que é um dado bem importante, a última vez que ele veio no seu atendimento. Então, numa ficha cadastral, numa ficha de avaliação, você tem todo um conteúdo que você pode utilizar dentro do seu marketing também, né? Porque, por exemplo, se você tem ali na ficha, você tem a data de nascimento do seu cliente, você manda para ele os parabéns na data dele. É uma coisa que você pode fazer e você não esquece do seu cliente, né? Você tem ali na ficha dele o problema que ele tem. Saiu uma matéria, ou você pesquisou, você viu que realmente é uma questão, uma dica, né? Você pode mandar para ele uma dica. Por exemplo, um cliente que tem diabetes, a nutrição terapêutica da acupuntura, a parte nutricional, elemento, a fruta tal ajuda na diabetes. Por exemplo, eu trato muitas mulheres na fase de menopausa também. E o que acontece? Dentro dos fogachos da menopausa, um exemplo que eu dou é a melancia, o kiwi. São elementos frescos e que ajudam na menopausa. Então, assim, uma dica, você monta e você manda para essa sua cliente. Então, são questões bem interessantes que você pode ir administrando isso, tá? Então, no kit mesmo que eu fiz, por ver a necessidade de muitos profissionais, eu coloquei como um guia terapêutico, né? Um kit do terapeuta de sucesso. Lá você vai encontrar a ficha de anamnese, você vai encontrar a ficha de avaliação, anamnese, né? Uma ficha de acompanhamento, que você acompanha aonde que seu cliente, qual foi a última vez que ele veio, qual o valor que ele pagou, que ele paga, o que dia que ele veio, tudo são anotações que você vai fazendo na sua jornada. Tem clientes que você atende aí já há 3, 4 anos, vamos supor. Você não vai saber o que aconteceu com ele bem no início. Então, quando você tem essa ficha estruturada e você vai alimentando ela a cada sessão, você sabe até qual foi o primeiro óleo essencial, por exemplo, que você utilizou com ele, né? Com ela, com o seu cliente. Então, por exemplo, ela relatou uma enxaqueca. Você sabe que você utilizou um óleo essencial de laranja e ajudou nessa enxaqueca. Você sabe que você utilizou, lá 2 anos atrás, um óleo essencial de laranja para um estresse e piorou a dor de cabeça dela. Entendeu? Então, assim, você tem todo esse acompanhamento, né? Então, dentro desse kit último que eu montei, que eu fiz justamente para os terapeutas, então você tem a ficha de avaliação, você tem a ficha de acompanhamento, você tem um relatório de inventário, um inventário de todo o material que você tem. Embora você atenda como home care, você atenda a domicílio, você tem que ter um inventário, você tem que saber o que foi que você adquiriu. Então, você tem uma maca, modelo X, você pagou quanto? Né? Então, independente de como você comprou. Então, você tem a ventosa, você tem o kit de ventosa, você pagou quando? Quanto? Quando foi que você comprou? Você tem um óleo essencial, você comprou quando? Aí você coloca qual é a validade dele. Então, conforme você tem essa ficha de inventário, material descartável, você comprou em tal data, toquinha para maca. Né, toquinha para o seu cliente, você põe ali o custo. Então, você tem todo o inventário, você tem tudo que você tem no seu atendimento, fica até fácil de você levantar um custo do que você gasta para um atendimento. Porque tem muitos terapeutas, alguns até que eu atendo, né, que a gente teve que estruturar o valor da consulta. Isso a gente vê sempre, né? Nas redes sociais o pessoal joga o valor lá embaixo justamente para angariar clientes. Então, eu vi esses dias um post que uma drenagem linfática estava como R$30, uma sessão de drenagem linfática. Ela não paga a hora desse terapeuta. Tá? Isso é um fato que vem acontecendo por conta desse desespero da pandemia. Tem profissionais que já divulgam nas redes sociais da seguinte forma: tô abrindo a agenda e já tenho desconto para você. Assim, eu estou abrindo a agenda. O meu produto, o meu tratamento, o meu atendimento para você é importante. Custa X? Custa X.
né? Se você tem uma estrutura, o seu concorrente está cobrando 30, você está cobrando 100. Só que o seu resultado para o seu cliente volta. O do 30 não volta. Né? Então é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção hoje em dia também. Qual é o custo do seu atendimento, o custo do seu conhecimento. Por mais que a gente tenha que trabalhar, uma coisa é você tá atendendo esse cliente, eu tô dando exemplo de valores, tá? Uma coisa é você tá atendendo esse cliente com tão má vontade, porque o valor dele não supre nem o material que você tá gastando, que tudo aumentou, não tem como. Você tá usando um óleo essencial aí que custa R$50 num cliente e você tá com raiva de atender ele. Qual é o benefício que você traz para esse cliente? Conta pra mim. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que se levar em consideração. Então, nesse kit, ele tem também essa ficha de inventário, que você avalia tudo que você tem. Tem uma outra ferramenta que eu coloquei justamente para você ver quais os cursos, qual é o conhecimento que você tem na área, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz esse exercício de listar todos os cursos e conhecimentos que você tem, e aí na frente você vai colocar se ele é básico, ele é com certificado, é só conhecimento, porque muitas vezes você sabe, você tem o certificado que você fez um curso de shiatsu, né? Um exemplo. E aí você tem um curso, um conhecimento muito grande de uma outra técnica, só que você ainda não tem o certificado. Então, quando você faz esse levantamento, você consegue entender um pouco do seu quadro geral, né? O que está acontecendo nesse seu quadro geral, tá? Então, isso acontece muito e você tem uma visão geral até para você tomar iniciativas. Você triar e futuramente aí tá sendo um especialista naquela área, porque além de você gostar mais de fazer aquilo lá, você ainda vai se dedicar ao ponto de você conseguir ganhar mais do que se você estivesse fazendo uma drenagem que você não gosta de fazer. Isso é um exemplo, tá? Então, é bem isso. Então, você tem que ter a visão geral de como que funciona os seus atendimentos. Então, nesse kit, ele tem a ficha de avaliação, modelo, ele tem a ficha de acompanhamento para você saber exatamente quando você tem o inventário, um material que é o inventário, você tem um exercício para fazer também das técnicas do seu conhecimento como um todo. Lá tem um livro digital, tá? E tem mais alguns bônus lá dentro também. Então, são ferramentas que eu desenvolvi dentro de um kit que está disponível aí no link da bio. Qualquer informação, pergunta aqui também que eu já respondo. Mas dá uma olhadinha no link da bio que você vai ter todas as informações lá. Mas são ferramentas que os terapeutas precisam. Quando você começa com uma base, você se estrutura e vê um alicerce, né? Você acaba tendo resultados melhores do que você simplesmente fazer atendimentos pelo dinheiro, pela correria, por tudo que está acontecendo no mundo hoje, tá? Então, assim, o estresse do terapeuta está muito alto. Por conta das mídias sociais, e ele acaba entrando meio que aí os pés pelas mãos, né? Vamos dizer assim, tá? E acaba gerando um outro problema, que foi o que eu identifiquei. A gente já vem identificando isso há algum tempo, mas sobre a procrastinação. O que está acontecendo? Essa procrastinação está sendo o seguinte, olha, eu não vou fazer porque eu não tenho ânimo. Por quê? Eu já estou estressado, eu já tenho toda uma agenda. Tem a questão da agenda também no kit, tá? Gestão de tempo e a gestão da sua agenda como profissional e como pessoal. Porque o que acontece? Você acaba não conseguindo, a procrastinação entra muito nisso também. Você acaba não conseguindo dividir as suas tarefas. Nós temos aí 24 horas no dia. Você queira ou quer não, temos 24 horas. Eu, você, qualquer um. 24 horas dentro de um dia. Conforme você faz você utiliza de algumas técnicas para ajustar essa sua agenda, né? E ajustar essa gestão de tempo,
você vai conseguir ter uma clareza maior e o seu trabalho vai ser desenvolvido de forma melhor. Por exemplo, se você trabalhasse, ou se você trabalha, vou dar um exemplo aqui como CLT, tá? Dentro de um escritório. Você tem um horário que você tem que cumprir. Um exemplo, das 8 às 6 da tarde, né? De segunda a sexta, tá? Então, dentro daquele horário, das 8 às 6 da tarde, você está desenvolvendo o seu papel profissional. Então, você tem que trazer isso para a sua vida também de terapeuta. Você tem que ter ali um horário definido para a sua vida profissional e o horário definido para a sua vida pessoal. O terapeuta ainda tem uma grande vantagem em cima disso, né? Todos os profissionais. A gente pode fazer a nossa própria agenda. Embora alguns clientes tenham horários diferenciados e a gente acaba atendendo. Já tive clientes de atender 9 horas da noite. Tá? Então, assim, por exemplo, eu atendo o cliente às 9 horas da noite. No outro dia, dependendo da minha agenda, se eu consigo mexer nisso, no outro dia de manhã eu resolvo alguma coisa que eu tenho que resolver ou até mesmo descanso. Eu uso aquela gama de tempo para o meu perfil pessoal, né? Então, conforme você faz essa gestão da sua agenda, a gestão do seu tempo, né? De tempo e de agenda, você deixa de procrastinar também. Dentro desse período que você estabelece, que você estabelece para a sua área profissional, você acaba tendo muitas vantagens, inclusive, tá? Porque, por exemplo, você tirou aí um período da tarde, das 2 às 5 da tarde, você se organizou para você trabalhar na parte profissional, né? Por exemplo. E você não tem clientes naquele horário, acabou não tendo cliente na agenda naquele horário. Você vai usar esse horário para a área profissional. Você vai fazer um post bem feito, você vai olhar para suas redes sociais, você vai fazer um marketing, você vai mandar mensagem para alguns clientes. Então, você consegue se estruturar, né? Quando você faz uma gestão de você mesmo, do seu negócio, você consegue trabalhar de uma forma que você se estruture. E isso é bem importante, porque você vai acabar deixando de procrastinar, né? Porque a procrastinação é o não fazer. E por vários motivos. Um deles, fortemente, você não tem... você acaba dizendo que não tem tempo porque você não está organizado. Porque quando você se organiza, você tem tempo para fazer. Você se estabelece alguns tempos, né? Blocos de tempo. Por desânimo, porque você não tem resultado, você desanima aí que você não faz mesmo. Né? Isso é fato. Falar assim, olha, vou fazer um post por dia, vou fazer um post por semana. E aí essa semana você não fez, você joga para a semana que vem. Né? Você acaba procrastinando por não ter nem vontade de fazer. E aí, quando você vai fazer, você já tem N outras tarefas e você acaba não fazendo de qualquer forma. Tá? Então, quando você se organiza, a procrastinação acaba um pouco mais eliminada até. Porque você sabe o que você vai fazer. Você tem aquela lista de tarefas. Por exemplo, agendar um post a cada 3 dias, 2 vezes por semana. Agendar, verificar o link da bio, verificar o perfil da bio, verificar a foto. Você vai fazendo uma lista de tarefas e você acaba conseguindo eliminar. Você fala, nossa, eu não sei o que eu vou fazer agora. Você olha na sua lista de tarefas. Você já verificou? Ok, ticou. Você vai ter 10 coisas para fazer e assim, chegou um momento que você tem ali um intervalo de tempo que você fala, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nas redes sociais e ficar navegando, olhando coisas que não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada que vai te agregar profissionalmente dentro do seu bloco estabelecido de tempo. Então, você vai navegar nas redes, coisa que não vai te agregar em nada, do que você ter ali, você saber que você precisa sentar e fazer esse post, né? Então, isso é bem importante, você sentar e você fazer. É difícil? Quando você se organiza, não se torna tão difícil assim, se torna até um hábito, né? A questão é a gestão do seu negócio, a gestão da sua carreira, da sua vida profissional. Seja você terapeuta, seja você pessoal de bolo, que eu tenho bastante gente também que
trabalha com um pouco da minha área, do meu perfil de gestão, que seria para terapeutas, mas mesmo o pessoal da confeitaria, né? Que eu tenho muito contato até com a Nina, né? Que ela trabalha muito com confeitaria, então nós fizemos já live juntas, então tem muita gente que me segue. E o que acontece? Você também que é de outros ramos de atividade, quando você tem uma gestão do seu negócio, isso se torna mais fácil. E dá para ter, tá? Eu falo muito específico para terapeutas, porque eu sou acupunturista. Mas quando a gente fala de gestão de negócios, você tem que ter a sua ficha também de clientes quando você trabalha com bolos, por exemplo. Então, você sabe quando foi que a cliente comprou? Você sabe quando foi que quanto que ela pagou na época? Para qual ocasião foi? Qual a data de aniversário dela? Então, você vê que tem estruturas que são base em gestão de negócios. E isso é bem legal, bem interessante. E bem importante também, tá? Você com essa informação na mão aí, eu costumo dizer que você tem ouro na mão. Né? A gente tem ouro nas mãos e acaba não utilizando, né? Então é isso, eu entrei aqui para conversar um pouco a respeito disso, né? Até para falar um pouco dessa questão das mídias sociais, do estresse, né? Assim, um resumo tudo que a gente falou até agora. O estresse do terapeuta, eu falo muito de terapeuta, mas assim, o estresse do profissional como um todo, né? O profissional até de várias áreas, né? Então o estresse está muito alto da humanidade, porém os profissionais com conteúdo de procrastinação. Então, tudo isso tudo que a gente conversou aqui, que a live vai ficar salva, você pode rever essa live e utilizar para o seu nicho de mercado, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma orientação, algum material também que você precise, dependendo, eu te mando material também, a gente conversa. Não é porque o kit, por exemplo, o último que eu fiz agora, que é um kit para o terapeuta, tem várias coisas ali que pode ser utilizado em outros nichos. Gestão de negócios, inventário, gestão do tempo, gestão da sua agenda. Então, você vê que dá para ter bastante informação aí. E aí, se você é de outra área e você adquirir o kit, você me avisa que eu vou montar um outro material. Eu vou te mandar um outro material. Então, na realidade, você vai ter 2, tá? Então, você que é de outra área, você ainda vai ter um agregado em cima disso. Tá? Porque aí a gente fala um pouquinho mais aí para te ajudar no seu nicho de mercado. Porém, algumas coisas são base. São básicas e base para todas as questões. Redes sociais, conteúdo, procrastinação. Não muda muito, né? Você que é uma confeiteira e você que é um terapeuta, tá? Mas eu não tô aqui para falar sobre isso especificamente. Tem muito profissional ótimo no mercado e eu indico para os meus alunos, eu indico para todo mundo, alguns profissionais. Se você tem dúvida, inclusive, em alguma área, né? Por exemplo, a área de mídias sociais, a área de confeitaria, a área de, por exemplo, um profissional que fala muito sobre ventosa, outro que fala sobre aromaterapia. Me passa em inbox, né? Me põe nos comentários que eu te dou dica de profissionais que eu propriamente acompanho, tá? Então, tem muita gente boa aí no mercado que a gente pode se espelhar. Quando você tria e coloca na sua gama de... eu chamo de mentores, tá? Mas às vezes tem outro nome. Às vezes não é porque você não comprou o curso da pessoa, né? O material, o produto que ela tem, que ela não pode ser seu mentor. Eu tenho profissionais aí que eu acompanho. Eu não comprei nenhum curso dele ainda, não tenho ainda. Mas assim, só o conteúdo que eu já tenho dele de acompanhar especificamente a gestão dele, né? Como ele direciona isso tudo, ele já se tornou um mentor, porque dependendo da dúvida que eu tenho, eu vou lá buscar o material dele. Tem muita gente muito, muito boa no mercado. E tem alguns também que acabam falando algumas bobagens. Eu dentro da minha área de acupuntura e massoterapia, eu tenho condição de avaliar se tá correto ali, se não tá, como é que tá. Porém, dentro de outras áreas que a gente tem que ter, por exemplo, de mídias sociais, de tráfego pago, tráfego do Facebook, como fazer o gerenciador de anúncios, esse tipo de coisa, eu te indico profissionais que você começa a acompanhar e você entende o raciocínio e consegue desenvolver. Tá? Eu tenho uma das mentoras que eu não comprei o curso dela ainda, que fala sobre, porque eu não precisei, né, também,
mas que fala só sobre Canva. Canva que você faz postagens. A outra que faz, você faz seu logotipo, que você faz uma série de coisas, né? Então eu te dou o nome de alguns profissionais que eu pessoalmente acompanho, tá? Então esse é um apanhado geral aí para a gente poder trocar aí um pouco de informação e também estou à disposição aí para te ajudar no que for preciso. Tá certo? Você que vai ver essa live aí depois, se quiser, reveja a live, se você não viu inteira, mesmo você sendo de outro nicho, tá? Qualquer informação tem lá no link da bio, também tem várias informações. Então tem bastante conteúdo aí, espero que tenha ajudado, tá? E então até a próxima. E se tiver algum conteúdo que você queira saber, manda, que eu vou fazer uma live específica pra gente falar um pouco mais aprofundadamente aí, tá bom? Obrigada, até a próxima.